Se você quer chamar alguém, pergunte o nome. Todo mundo tem um nome. Então, o que me envolveu naquele momento ali foi a sua ancestralidade. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá aqui com mais um episódio do Seja Seu, mas antes da gente apresentar o convidado e também falar do tema, não deixe de tocar o sininho, isso é muito importante, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de comentar também quem vocês querem ver aqui no Seja Seu e que assunto vocês querem ver no Seja Seu. O Seja Seu é feito pra você e com você. Quem é o convidado de hoje, Marcelo? Não, primeiro vamos falar do assunto que vai ser esse episódio. Sim, o assunto. É um assunto que a gente se encaixa, Muito. que é muito importante hoje, nos dias de hoje. E assim como todos os temas pertinentes do Seja Seu, a gente vai falar sobre diversidade. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, tem uma energia muito forte. Eu costumo falar que ela tem uma força da natureza. Quem é? Luana Xavier, vamos falar com ela? Oi, Luana! Olá, meus amores! Que saudade de vocês! Pois é, a gente também. Primeiro, faz tempo, né? Muito tempo, né? Mas primeiro eu quero te agradecer por você ter topado estar aqui com a gente no Seja Seu, falando de um tema super especial. E ter você com a gente é muito especial por vários motivos. Antes da gente começar a conversar, antes da gente começar o nosso papo, muitos brancos que estão assistindo a gente no YouTube agora têm uma dúvida. É mulher preta ou mulher negra? Isso eu tenho certeza que tem muita gente. Eu, por exemplo, nunca sei, porque eu já ouvi que é mulher preta, já ouvi que é mulher negra, e a gente não sabe como lidar, e com certeza as pessoas que estão assistindo também têm essa dúvida. Então, vamos lá. Essa dúvida existe muito forte, principalmente por causa de uma influência de como é o movimento negro nos Estados Unidos e como se deu o processo lá, de como acontece o racismo nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, só pode chamar de nigga uma pessoa que é nigga. É quem pode chamar o outro, porque é um termo que se tornou pejorativo quando ele sai da boca de uma pessoa não negra. Então, nos Estados Unidos, você tem essa restrição. Aqui no Brasil, o movimento negro conseguiu ressignificar. Então, a gente pode usar os dois termos. Mas a explicação que eu dou, e que para mim eu acho que é a mais correta, digamos assim, e eu também penso que não existe, na verdade, certo e errado quando a gente está falando de pessoas e quando a gente está falando de opinião. Porque pode ter uma pessoa que diga assim, cara, eu amo que me chamem de negona, então para mim está tudo certo. Então, para a gente não cair, de repente, no erro, a explicação que eu dou é, se você quer chamar alguém, pergunte o nome. Todo mundo tem um nome. E você sabendo o nome dessa pessoa, você não vai precisar identificar se ela é baixa, se ela é alta, se ela é magra, se ela é gorda. Ela é Luana Xavier. Cara, então, me perguntem primeiro o meu nome, que aí vai dar tudo certo. Então, a galera que está assistindo a gente aqui, eu espero que vocês tenham gostado e entendido assim, dessa minha explicação, que eu acho que é super simples, né? Super simples, a mais simples de todas. É a primeira vez que eu ouço alguém explicando dessa forma, porque é dessa forma, só existe essa forma. Porque, por exemplo, se eu for me referir ao Bruno, eu vou dizer assim, gente, é o Bruno Rangel, um fotógrafo, vocês não conhecem? A pessoa vai pegar o nome, Bruno Rangel, Sim. e vai procurar. E ela vai botar lá, fotógrafo, olha, já é mais fácil, vai que tem outro Bruno Rangel. Sim. Sensacional, Luana. Dentro disso também, queria tirar outra dúvida, que também muitos brancos que estão assistindo a gente, com certeza tem. Eu já ouvi amigos falando sobre isso, acho que o Big Brother também, a Camila no Big Brother falou bastante disso. O que um branco não pode falar para um preto? De jeito nenhum, assim, o que ele não pode dizer de jeito nenhum? O que eu acho que não pode dizer é desmerecer qualquer dor que a gente afirme que essa dor está ligada à questão racial. Porque cada um sabe onde a sua dor incomoda e cada um sabe o tamanho da sua dor.
Então, uma das coisas mais difíceis e mais complicadas, eu acho que no debate sobre racialidade, e aí eu estou falando sobre raça negra, né? Porque a gente também não pode achar que o racismo ele encontra apenas pessoas negras, porque a gente tem que pensar como os povos indígenas, por exemplo, também passam por essa situação e que está ligada à questão racial. Então, eu acho que o mais difícil, o maior entrave que a gente encontra é as pessoas não nos escutarem. Por isso que eu tenho um grande problema com esses termos de vitimismo e mimimi, porque esses termos caem nesse lugar de você desmerecer quando alguém diz que está sentindo uma determinada dor. Eu passei por uma situação em que eu acho que vai exemplificar bastante isso, porque recentemente eu tive um problema que eu entrei numa farmácia perto da minha casa, uma farmácia que eu frequento bastante, só que é uma farmácia muito grande. Então, não é aquele tipo de farmácia que você conhece todos os funcionários, né? Sim. E eu fiz uma compra substancial, porque era só produto de pele e minha dermatologista só pede coisa super cara, então eu gastei bastante dinheiro. E na hora de eu sair da farmácia, depois que eu paguei tudo, quando eu passei pelo detector de metais, ele apitou. Eu nunca imaginei que essa ia ser a minha reação nesse momento. Eu voltei enfurecida, não, eu voltei desesperada, na verdade. Porque eu voltei falando assim, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que não tem nada aqui, que eu não carreguei nada, eu inclusive fiz uma compra muito grande, você começa a se justificar. E aí, o que eu quero falar sobre essa sua pergunta? Que esse vídeo meu, eu fiz num dia, ele teve uma repercussão, só que 2 semanas depois, saiu num site de fofoca. Então, ele voltou a viralizar. Eu não entendi que eu comecei a receber notificação sobre esse post. Falei, cara, postei isso há 2 semanas atrás. E aí, muitas pessoas comentando assim, Luana, você foi exagerada porque isso não é racismo. E o que eu quis explicar para as pessoas, o que eu tentei explicar nesse vídeo foi o seguinte, gente, essa não é uma situação propriamente racista, mas ela mostra o quanto o racismo nos adoece. Porque uma pessoa preta, ela já é considerada culpada. Sim. E a forma como a polícia age no Brasil é uma forma muito despreparada, e eu não coloco essa culpa nos policiais, eu coloco essa culpa no Estado, a forma como o Estado prepara ou não prepara esses policiais, é que eles primeiro dão um tiro. Então, a possibilidade de eu parecer que estava assaltando, porque é isso que esperam de corpos pretos, não esperam que eu tenha capacidade monetária para comprar esse tanto de coisa. As pessoas imaginam primeiro que eu provavelmente assaltei. E aí eu corro o risco de tomar um tiro, é isso que acontece com a gente. Eles atiram primeiro para depois saber se você era culpado ou não. Então, eu fiz esse vídeo que era para mostrar para as pessoas como o racismo nos atinge de todas as formas e realmente o quanto ele nos adoece. E a parte que me chateou era o tanto de pessoas brancas dizendo que eu estava exagerando e que, na verdade, eu tinha coagido a funcionária quando eu perguntei para ela, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Olha esse meu saco aí correndo, porque eu tenho certeza que eu não fiz nada. Então, ela disse que ela ficou com pena da funcionária. Muitas pessoas falaram isso, ficaram com pena da funcionária e não com pena de mim de ter me sentido numa situação assim, sem respaldo nenhum, né? Quem é que vai me salvar? Quem é que vai poder provar que eu, de fato, não roubei? E como que então, você... acho que é isso, acho que é a escuta. E como que você acha que você agiria, Luana? Você falou que você agiu de uma maneira que você não esperava, né? Que você fosse agir. Hoje, assim, agora, passou, né? É uma culpa que você tem certeza que não tem, mas que é automático. Né? Tá você sabia que você não tinha culpa. Mas, para se livrar dessa culpa, você meio que reagiu de uma forma que até você se desconheceu, né? Canceriana diria como? Canceriana, em condições normais de temperatura e pressão. Dar uma chorada. Amor, exatamente, Má. A primeira coisa que eu ia fazer era me fechar num casulo ali, voltar com muita cara de coitada e chorando e falando, não sei o que aconteceu, deve ter havido alguma coisa errada. Eu não ia ter esse ímpeto, e esse ímpeto, quem está me trazendo é a terapia. Porque eu estou aprendendo a colocar para fora o que realmente me incomoda. Você já tinha feito terapia antes? Hã? Você já tinha feito terapia antes ou não? Eu já tinha, eu fiz terapia algumas vezes, mas sempre aquela coisa assim, começava e parava. E agora eu estou fazendo já há 3 anos ininterruptamente e eu digo que eu sou uma pessoa bem melhor. E eu faço terapia com uma terapeuta negra. E isso também fez bastante diferença para mim, porque as outras experiências que eu tinha com outras terapeutas não negras
Quando eu, por acaso, comentava qualquer situação que eu tinha passado e que eu enxergava que ela era uma situação racista ou que vinha do racismo, muitos minimizavam. Faziam exatamente isso que você me perguntou, que eu espero que as pessoas brancas não façam. É isso, é minimizar. Entendi. É dizer, não, você está exagerando, entendeu? Então, isso a terapia está me trazendo. O que é muito louco, obviamente que isso, de repente, até é uma aspas, tá? É engraçado a gente te ver falando e a força e a potência que você tá agora, desde quando a gente te conheceu, é como se você tivesse dado um 360 em você mesma. Absurdo. Absurdamente. Absurdo. A gente ainda vai falar... A gente vai falar ainda do Pele, mas... E aí, nessa hora, eu faço a introdução do quanto para a gente foi tocante você chegar além da sua insegurança, você chegar com a sua mãe. Só de lembrar, tipo, me arrepia, assim, porque é uma força tão grande quanto a sua. Mas a gente já vai falar disso. É porque eu vou entrando em outro lugar. Eu ia falar, Márcia, se a gente for falar desse assunto agora, me avisa, porque eu já estou chorando. Então, aí só para saber se eu dou essa secadinha para chorar depois. Não, eu choro depois. Luana, você fala, a luta não pode ser só nossa, a gente precisa de aliados. O que a gente tem que realmente fazer como aliados? Como a gente pode fazer na prática para contribuir para a luta no coletivo? Com a mensagem que a gente... o espaço que a gente abre. Porque, assim, eu como branco, na verdade, eu tento me colocar no lugar do outro sempre, independente de qual seja a raça. E eu acho que através dos projetos que a gente faz, até através do próprio Seja Seu, a gente se sente um pouquinho nesse lugar de aliado. Mas o que realmente falta para as pessoas que ainda estão amadurecendo com essa história toda, sabe? Do que está acontecendo nesse movimento todo? O primeiro ponto é justamente o que você começou a dizer, que é abrir espaço. Tem uma frase que a Viola Davis usou num discurso quando ela ganhou o Emmy, acho que foi o primeiro grande prêmio assim que ela ganhou, e na verdade ela reproduziu essa frase de uma outra atriz negra de muitos anos atrás, e que ela disse assim que o que difere muitas das vezes mulheres negras de mulheres não negras é a oportunidade. Sim. Porque você não tem como eu como atriz, eu fazer um papel que não existe. Então, se não tem alguém que escreva um papel para mim, como eu vou exercê-lo? Porque, na maioria das vezes, pelo menos aqui no Brasil funciona assim, para eu ser chamada para um determinado papel, precisa estar escrito lá que é para ser feito por uma atriz negra. E quando é uma atriz branca que vai fazer, não está escrito que tem que ser feito por uma atriz branca, está escrito que tem que ser feito por uma atriz. Volta para o que você falou, e volta para o que você falou lá no começo, né? Sim, sim. Não, e eu acho que eu vi em algum lugar, ou você falou, sobre o seu papel em sessão de terapia, que ele não tinha essa definição, né? Foi a primeira vez que eu me deparei com isso, de não estar escrito lá que era para ser feito por uma atriz negra. Eles precisavam de uma atriz com obesidade. Esse era o critério, porque era para falar justamente da luta dela, né, com a questão da obesidade. E foi realmente a primeira vez que eu me deparei com isso e eu fiquei encantadíssima, né? Então, o primeiro ponto é a questão da oportunidade. O segundo ponto, eu assisti um vídeo recentemente, um vídeo de 30 segundos, e que me alertou e que é uma informação importante também. É uma mulher negra trans, que é a Gabriela Lohan, que é uma grandíssima atriz, e ela fez o Pele também. E ela falava assim... Ela fez o Pele também. Ah, é verdade. Na época ela estava com um cabelão maior, porque agora ela usa o cabelo mais curto. Verdade. E aí ela falando assim, que as pessoas perguntam para ela qual é a diferença entre trans e travesti. Aí ela falou, vocês querem saber a diferença? Leiam! Aí ela mostrou um livro de uma autora, e o livro chama Transfeminilidade, se eu não me engano. E eu comprei na mesma hora o livro. Porque eu pensei assim, eu tenho essa dúvida. E se eu tenho essa dúvida, acesso à leitura, eu posso ler. Então, essa é uma outra coisa que a gente espera que pessoas não negras façam, que se informem. Qual livro você indica? Já, aqui, para sobre negritude? Gente, um monte. Mas assim, ela tem um livro... Tem da Djamil, ela tem um monte. Sim, mas assim, o que você...
O que você recomenda mesmo? Assim, Vamos lá. Tem um livro, Racismo Estrutural, escrito pelo Silvio Almeida, que é muito importante, que é para a gente entender como funciona o racismo no Brasil. E aí, vocês falando da Djamila, que a Djamila tem Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e que é importante a gente entender que quando a gente fala, mulheres falam sobre feminismo, a gente precisa fazer esse recorte, porque a forma como o feminismo é usual, digamos assim, esse feminismo ele foi construído é completamente diferente da luta das mulheres negras. Então, para entender como funciona a luta das mulheres negras, você precisa entender sobre feminismo negro. Meu irmão, Ernesto Xavier, tem um livro chamado Senti na Pele, e esse livro ele traz relatos de muitas pessoas sobre como conseguiram lidar com situações racistas. E vem separado assim por nichos. Então fala racismo na infância, racismo institucional. E é muito interessante de você ler essas histórias, esses relatos, que são escritos de forma muito genuína por todo tipo de pessoa. Então tem pessoas conhecidas no grande público e outras não. Porque a gente vai entendendo que determinadas situações que a gente vê e que a gente acha que são usuais, não são. São realmente situações racistas. Então, eu dou esse exemplo aí, mas, gente, tem muitos e muitos autores. Uma pessoa que o grande público conhece, que é Lázaro Ramos. Lázaro Ramos também tem um livro chamado Na Minha Pele, onde ele conta a relação dele com a questão racial. Então, tem muita coisa. Mas esses aí são alguns que eu posso exemplificar e que eu tenho certeza que a galera vai gostar. E aí, por último, eu acho que o outro ponto que é importante e que os aliados podem exercer é entenderem que a nossa essa tão sonhada igualdade de direitos, igualdade de acesso, ela perpassa pela capacidade financeira. Então, nos deem emprego. Sim. Não pensem que quando você é dono de uma empresa e que aí você vai começar a fazer uma seleção para os seus funcionários, que a questão racial ela não é importante. Ela é sim. Porque as pessoas esquecem que nós temos pessoas negras nas mais variadas profissões. Eu vi uma coisa bem recente de alguma produção no audiovisual e que era uma história, eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que era uma história que falava sobre povo negro. E, no entanto, tinha um elenco com pouquíssimas pessoas negras. E aí a justificativa era: a gente não encontrou ator nessa idade. Mentira, gente, mentira. Porque se procurar, vocês vão achar. Sim. E aí, em todas as outras profissões, eu fui atendido poucas vezes por médicos negros, mas eles existem. O que falta muitas vezes para eles é a oportunidade. Então, na verdade, esse meu terceiro ponto, ele se encaixa muito no primeiro ponto, que é o ceder espaço e dar oportunidade. Você falou de livros, e eu acho que a base dessa de desestruturar esse racismo que existe, eu acho que é muito baseado nos nossos pais. Eu tive pais que, na verdade, eles nunca me ensinaram sobre não ser, mas eles também nunca me ensinaram a ser. Então, para mim, sempre foi muito natural. Eu convivia com os amigos de escola, os vizinhos, enfim. Você acha que, já que a gente está falando de livro, ainda falta essa base de livros infantis, onde inserem esse tipo de assunto de uma forma muito natural, para que realmente essas crianças cresçam entendendo, obviamente, a dor do outro, o que eles passaram, mas, ao mesmo tempo, acolhendo os amiguinhos de uma forma muito natural? O que eu acho que falta, Má, na verdade, é que as escolas tenham esse entendimento. Por quê? Porque livros infantis com temática negra, com heróis e heroínas negros, a gente agora tem de monte. Eu tenho um grande amigo, Rodrigo França, que ele é dramaturgo, ator, diretor, e o Rodrigo ele escreveu um livro chamado O Pequeno Príncipe Preto. A história do Pequeno Príncipe, ela passa muita gente, quer dizer, da minha geração, né? Que eu sou uma pessoa que já está com uma idade um pouquinho avançada, da minha geração e que leram O Pequeno Príncipe ou que souberam da existência do Pequeno Príncipe. E aí ele vem e faz uma história que é o Pequeno Príncipe
preto. Isso faz muita diferença. E as crianças negras estão se sentindo muito representadas lendo esse livro. Então, para mim, a questão não está na produção literária. Para mim, a questão está realmente no espaço escolar. Porque esses livros dificilmente chegam nesse espaço. E existe uma lei no Brasil que foi criada, se eu não me engano, em 2003, que é a Lei 10.639, se eu não me engano, não, foi em 2003, no governo Lula, que é uma lei que ela obriga o ensino de história e cultura afro e afro-brasileira nas escolas para ensino fundamental e médio. Incrível. Essa lei existe, mas essa lei não é aplicada. Não é. Não é. Então, a única história que a gente conhece na escola sobre o povo negro é que fomos escravizados, trazidos da África, e ajudamos a construir o país, mas num regime escravocrata. Você não fala sobre os líderes abolicionistas, você não fala sobre o movimento realmente abolicionista e como esse povo preto conseguiu, mesmo com um chicote nas costas, se livrar dessa escravização. E porque o que aparece é a Princesa Isabel, que foi uma pessoa maravilhosa, segundo os livros, né? A gente tem que agradecer a ela por ter nos libertado, entre muitas aspas. Então, o que eu acho que falta é diretamente na escola. É lógico que eu sei da responsabilidade dos pais e responsáveis, né, das crianças, para terem esse diálogo, mas a gente também sabe que grande parte da educação dessas crianças acontece dentro do espaço escolar, então não tem como a gente fugir disso. Até porque então, a quantidade... essa lei já existe, se ela fosse aplicada, seria incrível. Até porque a quantidade de diversidade, já que a gente está falando de diversidade, é muito maior na escola. Então, na escola, você convive com todo tipo de crianças, né, de amiguinhos. É exatamente isso mesmo. Eu acho que tem umas coisas que mudaram também, né? A questão de brinquedos, boneca. Antigamente era muito difícil. Ai, graças a Deus, estamos avançando, né? Demorou muito. A Disney também está mudando essa percepção, está fazendo a Pequena Sereia agora com uma atriz preta. Eu acho incrível, porque é isso que eu estou tentando refletir com você. Eu acho que, já que as crianças são o futuro do mundo, então que a gente invista nas crianças, porque os adultos, na verdade, estão todos errados, não todos errados, mas estão, de certa forma, todos meio que quebrados, estragados, machucados, não tiveram quem instruir. Então, acho que a quantidade de informação que a gente tem hoje, através da internet, através dos filmes, através de tudo, a gente tem que levar isso para a criança, porque são elas que vão reverberar isso, né? Vão enraizar de outra forma. E se a gente for pensar, uma coisa que é óbvia, não precisa ser nenhum grande estudioso ou estudiosa para saber. Crianças não são homofóbicas. Crianças não são racistas. Não são. Definitivamente não são. Então, isso acontece, elas reproduzem o que elas veem dentro de casa, né? Eu lembro que eu, criança, eu tenho uma história ótima. Eu, criança, tinha um grande amigo da minha avó, Valtinho Magalhães, que era jornalista, ele faleceu uns 3 anos atrás, baiano, e ele morou um tempo na nossa casa aqui no Rio de Janeiro. E ele, meu tio Valtinho, ele conhecia tudo quanto é tipo de gente. Então, ele levou uma atriz travesti, ela faleceu Jane de Castro, faleceu ano passado, se eu não me engano. Jane de Castro. E aí, ele levou a Jane de Castro lá em casa, e a curiosidade dele era saber qual ia ser a minha reação. Porque eu sempre fui uma criança muito tímida, mas observadora. Então, eu ficava olhando tudo para depois eu fazer os meus comentários. Ele levou a Jane de Castro e ficou esperando qual ia ser a minha reação. E ele já rindo, se divertindo, como que eu ia falar. Aí, minha avó, que sempre contava essa história, que eu olhei e falei, olhei para a cara da Jane de Castro, olhei para a cara do meu tio e falei, é para eu chamar de tio ou de tia? Era só isso que eu queria saber. Eu não queria saber mais nada. Eu só queria saber como é que eu tinha que chamar. Acabou. Então, não era uma questão ela ser uma mulher que tinha 1,90 m, que calçava 45. Eu só preciso saber se é tio ou tia. E tá tudo certo. E é assim que a cabeça da criança funciona. Né? Tem realmente essa pureza. Então, de fato, precisamos nos atentar para a importância de ter essas conversas com as crianças,
E aí a gente tem que realmente se aliar com os processos pedagógicos em como fazer com que esses papos não sejam maçantes e que realmente tenham o efeito que a gente gostaria, né? Que é abrir ainda mais a cabeça dessas crianças. Sim. Tá nas crianças, né? Tá nas crianças. Tá nas crianças. Agora vamos falar de uma coisa que foi um marco muito grande na minha vida e na vida do Marcelo, sobre o Projeto Pele. Para quem não conhece o Projeto Pele, foi um livro que eu e Marcelo a gente fez em 2017. Um projeto de autoaceitação, quando ninguém falava de autoaceitação, quase ninguém falava de autoaceitação. E a Luana, a gente teve a honra de ter a Luana nesse projeto com a gente. Luana, conta um pouquinho para a gente como foi para você, Luana antes de posar para o Pele, Luana depois do Pele, e como isso reverberou no seu discurso mesmo, sabe? Na sua vida e no seu discurso. Eu me emociono se eu lembrar do dia, mas eu quero ouvir de você. Vamos lá. Primeiro, o fato de vocês terem me convidado para fotografar, para mim já era muito incrível. Porque a gente, infelizmente, a sociedade faz com que a gente esqueça que somos pessoas bonitas. Porque como o ser negro ou ser negra não é o padrão, então a gente esquece que a gente é bonito. Porque se o mundo não diz isso pra gente, é só a gente que se olha no espelho e acha, mas se o outro discorda, a gente acaba esquecendo que a gente é bonito. Então, só o fato de eu ter sido convidada para fotografar, e eu que não sou modelo profissional, eu já fiquei me sentindo muito lisonjeada. E aí caí naquele entrave, né, Bruno, que você acompanhou bastante, que era assim, o Bruno me convidou, eu achei a ideia ótima, eu falei, vamos embora. No segundo seguinte, eu falei, Luana, você tá louca? Não aparecer na frente da câmera com esse tanto de celulite, de estria, sabe? Não tem a menor condição. E aí eu lembro que o Bruno me explicou assim, mas, Luana, não é necessariamente que você vai ter que mostrar tudo, sabe? Porque é pele, então a gente pode mostrar, de repente, alguma parte, algum pedaço, não tem necessidade de você aparecer com um nu frontal, por exemplo. Beleza. Aí eu fiquei indo e vindo. Cada semana eu falava uma coisa para ele. A gente marcava a data, de repente eu desmarcava. Eis que em algum momento, sabe aquela coisa que alguma vozinha disse no meu ouvido e disse assim, Luana, isso vai ser importante para você. E aí eu topei. Só que para eu criar mais coragem, eu levei minha mãe junto comigo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Sua mãe maravilhosa. Ai, a gente estava falando dela aqui. E aí eu fui junto com minha mãe. Eu lembro que era uma sexta-feira, que toda sexta-feira eu visto branco, e eu estava com um vestido e um kimono por cima do vestido, calcinha e sutiã. Cheguei lá, começamos a conversar, a trocar ideia, não sei o quê, e eu pensando assim, cara, o Bruno não vai falar qual é a hora que eu tirar a roupa, gente. Você tremia. Suava muito. Suave tremia. Medo. Que eu falei... Aí a primeira coisa que eu fiz, tirei o kimono, depois tirei o vestido, fiquei de calcinha e sutiã. E aí nada de vocês me dizerem, né? Tipo, vai ser agora. Eu falei, cara, ou eu vou tirar logo essa roupa e vamos resolver esse babado. E aí eu tirei a roupa e aí, de repente, Bruno fez assim, Lu, vai ali naquela luz. Foi assim, com a maior tranquilidade. E as minhas fotos são a coisa mais linda do mundo. Mostram muito a minha verdade, essa pessoa que eu sou, que vocês estão vendo aí, galera do YouTube que está nos acompanhando, que eu falo pra caramba, eu coloco tudo pra fora, eu sou muito sorridente e toda essa minha alegria, essa minha energia aparecem nesse ensaio. E aí eu quero falar sobre o pós. Antes de fazer o ensaio pele, minha gente, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu não colocava nem o meu braço de fora. Eu estava sempre com o meu braço coberto, porque eu tinha vergonha de mostrar essa mulher grande, essa mulher gorda que eu sou. E depois desse ensaio, meu amor, qualquer momento, se a pessoa chega para mim e fala, Luana, tem problema de você trocar de roupa? Eu troco de roupa na frente de todo mundo agora, eu não tenho mais esse problema. E aí eu comecei a trazer esse meu entendimento sobre mim mesma, essa autoaceitação, eu comecei a trazer para as minhas redes sociais. Então, eu que antes basicamente falava nas minhas redes sobre negritude, sobre a questão da intolerância religiosa, eu sendo uma mulher de religião de matriz africana, comecei a falar também sobre esse movimento corpo livre, body positive, ou como as pessoas preferirem chamar, e sobre o entendimento de que a questão da gordofobia também tenta nos colocar numa determinada caixinha e fazem com que a gente, mais uma vez, vou repetir, a gente esqueça que a gente
é bonita. Então, eu posso dizer que o Pele foi uma transformação na minha vida, pessoa jurídica e pessoa física. Nossa, eu fico muito emocionado porque algumas pessoas todas me marcaram muito, sabe, no Pele. Nossa, quando acabou, a gente teve cartaz que fala, né? Nossa, eu chorei. Durante 1 hora, só eu e Bruno sozinho no estúdio. Porque eu aprendi tanto, Luana, tanto fotografando para o Pele, ressignificou tanta coisa na minha vida, em mim como ser humano, na minha pele, refletiu na minha pele, na pele do Marcelo tão forte. E algumas pessoas marcaram muito, você foi uma delas. Porque eu lembro muito do dia, eu lembro muito de você nessa situação de... E eu sempre, eu dentro de mim, eu falo, cara, eu sei que isso vai mudar alguma coisa ali, sabe? E foi forte. Foi muito forte. E eu vi a sua mãe foi sensacional no estúdio também. É isso que eu ia falar. Porque, assim, o processo todo, obviamente que ele tem um significado muito grande para a gente e para você. Só que eu sou uma pessoa que eu observo e eu reverencio muito a minha ancestralidade, as pessoas que vieram antes de mim. E aí, a gente ainda vai falar sobre isso, inclusive. E quando eu vi a sua mãe chegando com você, foi uma potência, porque assim, a sua força, ela na verdade estava sendo carregada por outra força que é maior que a sua força. Sim. E como eu conheço a sua avó, que eu sou dos anos 80, então eu vi muito sua avó na televisão e era uma imagem que me agradava muito. Então é uma imagem muito forte. Dá vontade de ser neto dela, né? Era uma imagem que me abraçava muito, era muito confortável, era muito querido ver ela na televisão. Então, é como se eu visse 3 energias chegando. Não era só a sua energia. Sua energia é muito forte, né, Luana, inclusive. Eu vi a importância da sua energia, que é uma força da natureza que engole as pessoas, gigantesca, com a sua mãe que estava, tipo, ali te admirando, te segurando, porque ela sabia que você estava com esse medo, com essa insegurança. Sim. E, ao mesmo tempo, na minha visão, na minha memória afetiva, veio a sua avó. Então foi muito forte nesse sentido para mim, além da foto em si. Porque, assim, a foto a gente faz ali, e depois, quando a gente passa para o computador, é que a gente se envolve com a foto. Então, o que me envolveu naquele momento ali foi a sua ancestralidade, foi a sua força da sua mãe e da sua avó. E aí a foto foi aquilo que a gente viu, a foto que a gente ama e que realmente quebrou a internet quando você postou e quando a gente divulgou, e que foi maravilhoso, né? Falando nesse processo do Pele, para você, corpo livre ou saúde em dia? Ou os dois juntos? Como é que é isso para você? Porque as pessoas têm a mania de ver uma pessoa gorda e achar que ela não é saudável, uma pessoa magra e achar que a pessoa magra é saudável. Como é para você isso? Ou é os dois juntos? Eu falei recentemente em algumas entrevistas, porque eu tenho falado muito sobre essa questão da conscientização sobre obesidade, porque eu fiz uma personagem na série Sessão de Terapia, onde essa personagem lidava justamente com a questão da obesidade. Então, eu comecei a dizer o seguinte, que o meu discurso de corpo livre, de autoaceitação, de exaltação dessa imagem na frente do espelho, desse corpo gordo na frente do espelho, esse meu discurso ele não ia sumir, muito pelo contrário, ele ia se aliar a esse discurso do cuidado com a saúde, porque olha para a gente ver como a sociedade complica a nossa vida. Eu fui fazer um exame, indicada pela minha endocrinologista, um exame que é ultrassonografia de abdômen. Quando você faz essa ultrassonografia, o médico ou a médica que faz esse exame em você, ali ele já te diz mais ou menos o que é que apareceu, né? Mais ou menos do laudo. E aí a médica foi, mexendo, não sei o quê, aí virou para mim e falou assim, olha, você está com um pouco de gordura no fígado. A minha resposta aqui. Para a gente ver como até a pessoa consciente fala besteira. A minha resposta, eu falei, mas é porque uma pessoa com obesidade, né, dificilmente não ia ter uma gordurinha no fígado, né, doutora? Aí a doutora, você está muito enganada. Porque o que aparece de gente magra aqui, com a saúde ferrada, e outras pessoas com obesidade que não têm os mesmos problemas, então você está completamente errada. E ali foi um estalo importante para mim, para eu dar essa ajustada, digamos, no meu discurso. Então, eu realmente acho que, se os seus exames estão em dia, se você é uma pessoa
que está num peso que não é o peso padrão ou o peso estipulado pela OMS. Se você está com os seus exames em dia, se está tudo certo, e se você também não tem nenhuma questão com o seu corpo gordo, está tudo ok. O que a gente não pode é deixar que essas questões do peso atrapalhem a nossa questão de saúde. Então, eu realmente acho que esses dois conceitos eles podem super caminhar juntos. E eu também sou super a favor da pessoa dizer, olha, os meus exames estão em dia, mas eu não estou satisfeita olhando para o espelho e vendo esse braço mais gordo. Você também tem direito. Eu acho que está tudo certo. O que a gente precisa separar é o que é uma pressão da sociedade e o que é uma vontade própria. O que é um desejo de se encaixar num padrão que a gente nunca vai se encaixar em nenhum, porque quando a gente acha que a gente entrou num padrão, inventa um padrão diferente, né, gente? É assim. É assim o tempo todo. É uma rodinha, rodinha. Eu vi até que você fez uma campanha falando... Tem uma campanha sua que eu vi outro dia na TV falando disso, inclusive, né? Mudou alguma coisa? Você mudou seus hábitos alimentares depois dessa gordura? Muito. Na verdade, tudo aconteceu, essa minha preocupação com a minha própria saúde, aconteceu a partir dessa personagem da série Sessão de Terapia, Giovana. Porque até fazer a Giovana, eu sabia que eu estava com pressão alta, e aí eu tomava remédio para pressão e deixava o barco seguir, entendeu? Não tinha um acompanhamento médico com endocrinologista e tal. A partir da Giovana, eu falei assim, cara, é bom eu dar uma olhada. Vai que eu preciso me preocupar com outra coisa além da minha hipertensão. E aí eu fui numa endocrinologista. Chegando na endocrinologista, ela me deu essa explicação que a obesidade, não o sobrepeso, a obesidade, ela é uma doença e é uma doença crônica. Só que ela tem tratamento. Não existe Você sabe que eu fui obeso, né? Você sabe que eu fui obeso. Eu lembro de você, inclusive. Então... Meu amor, eu te conheço de outros carnavais. Eu lembro de você contando que você começou a correr na praia. E aí você tomou gosto por isso e você corria alucinadamente. Alucinadamente. E eu entendi que a questão da obesidade é uma questão bem parecida com o que acontece com as pessoas que têm um determinado vício. Então, um vício com cigarro, com bebida, enfim, com outras drogas, porque você não pode descuidar. Você tem que sempre estar ali em alerta. E é em alerta porque as consequências da obesidade é que são bem complicadas, né? Então, a maioria das pessoas com obesidade tem hipertensão, tem diabetes, tem outras doenças cardiovasculares, e é isso que a gente precisa tomar conta, ter uma atenção maior. Mas, junto com isso, uma coisa que eu li bem recente, assim, como, às vezes, a gente não percebe que o mundo ele não foi feito para pessoas gordas. Porque eu tenho uma preocupação muito grande, que eu já passei por isso, que é um problema bem elitizado, que é de entrar no avião e o cinto não caber. E eu, por vergonha de pedir um extensor, eu viajei sem o cinto de segurança. Eu fingi que eu estava com ele logo no início, né? Porque é a hora que o comissário de bordo passa, né? E precisa ter certeza que você está seguro ali. Eu fiquei segurando assim para fingir que eu estava com ele. Depois que o comissário de bordo passou, eu larguei e fui sem, por vergonha de dizer. Porque é isso, o mundo não está preparado para a gente. Custava já ter todos os cintos com um tamanho maior? Qual é a dificuldade? E é o mesmo que eu passo chegando num bar e as cadeiras serem de plástico. O medo que eu tenho de sentar numa cadeira daquela e cair, e se eu cair, não é só que o tombo vai ser uma vergonha. Se eu cair, eu corro o risco de me machucar, eu corro o risco de dar uma pressionada na minha coluna. Verdade. Então, enfim, a gente realmente tem muita coisa que a gente tem que falar o tempo inteiro. E isso que você está falando é tão louco, porque todas essas coisas só faz quem é gordo alimentar esse sentimento de é errado eu ser gordo, nada é para mim, nada funciona para mim. Isso eu sei na pele, e realmente é o que eu até hoje, né, eu tenho reflexo, então eu ainda tenho as mesmas sensações, nunca saíram de mim, entendeu? Sim. Marcelo sabe disso. Sim. Então, tipo assim, é exatamente o que você falou, e a sociedade ainda não colocou isso de uma maneira
normal e natural a pessoa ser um pouco acima do peso, né? Ser gordinha ou ser gordo. Enfim, ainda colocam como estereótipo, ainda colocam como ponto de referência, ainda colocam como tudo Exato. isso, né? Ainda, e aí, se a gente for pensar, por exemplo, na moda, uma outra coisa que eu falo também, que eu acho até... Eu consigo levar as coisas com algum bom humor. É lógico que numa situação como essa que eu contei da farmácia, não tem como ter bom humor. Mas eu tento levar com bom humor para ver se isso faz com que as pessoas prestem atenção no que eu estou falando. Eu, quando comecei a falar mais sobre a questão do corpo nas minhas redes sociais, eu falava assim, gente, por que quando eu chego numa loja de roupa, aí, se a loja de roupa tem tamanhos maiores, tem tamanhos plus size, a roupa plus size, ela tem que ter uma cara de que você tem 80 anos. Nossa, exato. Não pode ser uma roupa jovem. Falando assim, gente, se você quer fazer uma roupa plus size, você pega aquela mesma roupa que você fez tamanho 38, você faz tamanho 56, é só botar um tiquinho mais de pano. Agora, o formato é o mesmo. Por que tem que ser outro? Verdade. Muda completamente. Entende? E todos têm a mesma cara. Parece exatamente. que tá todo mundo vestido do jeito. Não, e é o que ela falou, bota Exato. como se fosse mais velha, né? Não que seja um problema. Não, assim. e eu que sou de religião de matriz africana, e como eu disse aqui, toda sexta-feira eu visto branco, roupa branca você não acha, porque assim, a roupa para gordo tem que ser estampada. Exato. Gente, pelo amor de Deus. É sempre estampado. Ainda bem que isso tudo está mudando. Agora eu já encontro várias marcas plus size com roupas incríveis. E muitas marcas, inclusive, me apoiam e tal, e estão caminhando. Isso que você está falando é muito louco, porque assim, eu acho que não deveria ser assim, marca plus size. Eu acho que não deveria nem existir. Pois é. É uma marca que tem o tamanho para quem é gordo, quem é magro, quem é forte, os tamanhos normais. PMG, GG. Sim. Só. É exatamente o que Porque ela falou. mesmo sendo PMG, tem o P que não serve às vezes para o P, que tem uma variação. Sim, como deveria ter variações de G, enfim. Eu acho que é tudo uma questão. Vamos ver se um dia isso muda, né? Porque eu acho que já está mudando. Agora, vem cá, você falou da Giovana aí. Fala um pouquinho dessa personagem. Para quem não sabe, a Luana está numa sessão de terapia. Onde a Luana se identifica com a Giovana? Olha, Giovana foi... Se você puder, até onde você quiser falar também, né? Você fala assim, não, tu... Fala, gente, não, então é a terapia que ela fez para o Brasil, né? Não, só o que uma terapia televisionada. Exatamente. Eu digo que a Giovana, ela me fez encontrar alguns medos e alguns monstros que estavam escondidos dentro de mim. Então, a Giovana tem, sim, muitas características de Luana, a ponto de eu, na minha própria terapia pessoal, tinha vezes que eu, durante o processo de filmagem, a gente filmou em outubro e novembro de 2020, durante o processo de filmagem, às vezes eu estava na minha terapia, eu falava assim, mas isso eu já te falei, né, Aline? Aí a Aline, não. Aí eu, não, gente, foi Giovana que falou pro Caio. Gente, nesse nível. Maravilhoso. Só que a Giovana, me encorajou a falar determinadas coisas que nem na minha própria terapia eu tinha conseguido acessar. Então, ela realmente foi uma grande libertação. Agora, qual é a parte que a atriz Luana Xavier fica muito feliz? Que, embora tenhamos pontos em comum, assim, a Giovana, um ponto que eu digo sempre que tem em comum entre nós duas, é que a Giovana, ela se preocupa muito com a opinião do outro. E eu também sou muito assim, estou transformando, ressignificando isso na terapia, mas eu ainda tenho muito isso, né? De me preocupar o que o outro está achando. Então, o que o outro acha do meu corpo, o que as outras pessoas acham do meu trabalho, enfim. A Giovana tem essa questão. Mas o que me deixou muito feliz nessa personagem é que pessoas próximas, amigos, ou pessoas que já me conhecem ou que me acompanham nas redes sociais, dizendo assim, eu fui assistir sessão de terapia para ver a Luana.
E eu não vi a Luana, eu vi a Giovanna. Falei, Nossa. isso é o melhor elogio que uma atriz. Exatamente. Que uma atriz pode receber, ainda mais quando as histórias têm muitos pontos em comum. Então, realmente, eu consegui ali, porque qual era o meu grande objetivo? A Giovanna é a protagonista dessa história. Não é a Luana Xavier. Porque poderia ser qualquer outra atriz fazendo. Então, a Giovanna é a protagonista e eu queria que ela aparecesse. E realmente, até eu, quando assisto, eu falo assim, gente, mas a gente é bem diferente. No jeito mesmo, né? Na forma de se portar, na forma de falar. E isso foi com bastante estudo. Aí eu tenho que dar meu próprio mérito e também o mérito ao diretor, porque Selton Mello é uma pessoa espetacular. E eu não sei como ele conseguia essa função, minha gente, de falar, de dirigir e de atuar ao mesmo tempo, porque ele faz as duas coisas ao mesmo tempo mesmo. Que loucura. E nunca falhou em nenhuma das duas. Assim, se eu procurava um auxílio do diretor, eu tinha, e se eu procurava um auxílio do meu colega de cena, ali o respaldo eu tinha também. Então, foi muito incrível. Gente, que loucura. Agora, me diz uma coisa, você falou da sua interpretação como atriz. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para atores, porque eu admiro muito, né, quando a pessoa se entrega a um personagem. Quando você está atuando, quando você está em cena, né, quando você estava lá interpretando a Giovanna, na sua cabeça, você, no seu processo como atriz, você sabe que você é a Luana, você é a Luana interpretando a Giovanna, ou você acredita que você é aquele personagem quando você está em cena? Muito interessante essa pergunta, hein, Bruno?